Nesta manhã queremos falar sobre alcançando a vitória através da adoração. Adorando a maneira de Deus. Nós temos o texto de Jeremias, capítulo 14, versículo 7. E 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Gostaria de poder ler com vocês o texto de 2 Reis, capítulo 3, visto que será praticamente uma base mais sólida, mais eficiente, mais completa em relação ao texto que queremos meditar nesta manhã. 2 Reis, capítulo 3, nos fala sobre a história de reis. Claro, o livro trata de reis, do rei Jorão, filho de Acabe, do rei Jeroboão, e assim nós vamos dar base para o texto que nós queremos meditar nesta manhã. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada sobre adoração, nós sabemos que há muitas formas que se buscam hoje para adoração. Há muitas pessoas que pensam estar adorando, prestando um culto a Deus, e muitas vezes a adoração não está chegando ao coração de Deus. Vemos programações mal elaboradas, desconcertadas, despreparadas. E aí nós lembramos da palavra do Senhor quando fala sobre o embate, o confronto do profeta Elias com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá no Monte Carmelo. E vemos que a atitude de Elias a começar a prestar um culto a Deus, para invocar o nome do Senhor e ver manifestada a sua presença, ele reparou o altar. Ele colocou em ordem as 12 pedras no altar que simbolizavam as 12 tribos de Israel, e era o momento de preparar o altar de adoração. Pois bem, no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 3, gostaria que você abrisse e pudesse ler comigo nesta manhã, porque nós vamos ler este texto para dar ênfase àquilo que queremos falar. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque ele tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributos ao rei de Israel 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei. Eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E disse ele: por que caminho subiremos? Então disse: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: ah, Senhor,
o Senhor clamou a 3 reis, chamou a 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Jeosafá: não há aqui nenhum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos, do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá, o rei de Edom, desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vá aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de água, que bebereis, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Ferireis a todas as cidades fortes, a todas as cidades escolhidas, todas as boas árvores cortareis, entupirei todas as fontes de água, danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de cingir cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles, as águas vermelhas como sangue, e disseram: isso é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram de diante deles e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos. E os entulharam, entupiram todas as fontes de água e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo os reis dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação de Israel. Por isso rejeitaram-se dele e voltaram para a sua terra. Queridos, esta é a palavra do Senhor, falando a história dos 3 reis que conspiraram para guerrear e buscaram então conselhos ou uma palavra através do profeta, através do homem de Deus. Eles estavam buscando que Deus lhes falasse alguma coisa. Porém, entendemos que o profeta estava falando pelo Senhor, e ele disse então que se não fosse pela presença do profeta que servia a Deus e que adorava a Deus, ele nem ouviria os demais que estavam ali, porque eles não estavam em obediência a Deus. Pois bem, tomamos este texto para a nossa meditação apenas para colocar que quando você não está servindo fielmente ao Senhor, você precisa buscar alguém que esteja servindo fielmente ao Senhor para que ele interceda
interceda pela sua vida e saiba qual é o propósito de Deus para te abençoar. Por isso é que as pessoas vão até os líderes. Por isso que as pessoas vão até o seu sacerdote. Se você é evangélico, você vai procurar o seu pastor. Se você é católico, você vai procurar um líder da sua comunidade, o padre ou o pároco da sua cidade. De certa forma, você vai procurar alguém que você reconhece que está tendo intimidade com Deus e servindo-o com fidelidade. Quando chegaram até o profeta, a primeira coisa que o profeta disse foi: traga-me um tangedor, um instrumentista, um músico, para que nos introduza a Deus em adoração. Para que haja uma aproximação e uma busca de Deus, é preciso que você se apresente diante dele e o adore, com louvor, com oração, com adoração, apresentando a sua vida ao Senhor. O que é um tangedor? Como está em 2 Reis 3,15. Um músico, um instrumentista que introduzia a palavra, ele antecedia a palavra do profeta. Jeremias capítulo 14, versículo 7 está escrito: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, a estes ele ouve. O rei estava pecando, estava agindo fora do contexto que Deus havia determinado para que fosse guiado, direcionado o povo. Ele havia dado ouvido a vários reis idólatras e havia permitido que o altar de Baal permanecesse no templo, na casa do Senhor. Uma afronta ao Deus de Israel. Então aquele rei não tinha moral nenhuma para se aproximar do Senhor e pedir alguma coisa. Pedir proteção para a guerra. Como ele iria pedir proteção a um Deus se ele estava servindo a outros deuses, como Baal? Pois bem, o profeta então começa a sua palavra dizendo que muito sangue seria derramado, muitas covas teriam que ser abertas, porque muitas pessoas morreriam através daquela guerra. Isto é apenas base para que nós pudéssemos então entender o que é que nós queremos meditar nesta manhã sobre adoração, um serviço perfeito a Deus. No tempo do rei Jorão, filho de Acabe, rei de Samaria, os 3 reis se juntaram, rei de Judá, de Israel e de Edom, para lutar contra Mesa. Mesa que se rebelara contra o rei de Israel depois da morte de Acabe. Então Jeosafá, rei de Judá, clama a Deus: ah, Senhor! O Senhor chamou 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? Ora, ali estava armado um confronto. Então mandaram chamar Eliseu, servo de Elias, que era profeta de Deus em Israel. E Eliseu já começou chamando a atenção do rei Jorão por causa dos seus pecados contra o Senhor. E exaltou a presença de Jeosafá, rei de Israel, que adorava a Deus, e ordenou que trouxesse ali um instrumentista para introduzir a palavra do profeta. Um profeta sempre reconhece o valor de um instrumentista que tem a sua vida rendida totalmente ao Senhor. O profeta então chega e manda trazer até ele um tangedor. E tocando ele uma música, diz a palavra do Senhor que desceu sobre o profeta a mão do Senhor e começou a falar por intermédio dele. Eliseu sabia que havia incredulidade, falta de fé,
idolatria, rebeldia, falta de confiança em Deus, entre aqueles 3 reis. Eliseu não chamou o instrumentista para dar um show, ou fazer uma live musical ali, como muitos querem fazer hoje na igreja, transformando a igreja em palco de apresentação para se tornar um ídolo musical. Eliseu sabia que aquele povo precisava buscar a Deus e precisava estar sintonizado com Deus. Então ele chamou um instrumentista comprometido com a palavra de Deus, comprometido com o Senhor, para introduzir um momento de adoração, para intercessão diante do Todo-Poderoso. Agora, ele chamou o instrumentista para fazer base a essa introdução à adoração e louvor a Deus, que falasse por intermédio dele. Ele não estava preocupado se era um exímio tocador, um tangedor profissional, um instrumentista versado em música, formado em uma faculdade. Não. Ele queria alguém que estivesse completamente comprometido com o Senhor, totalmente ligado no trono da graça de Deus. Quantas vezes observamos na igreja pessoas exaltando um instrumentista, um vocalista, um back vocal, ou até mesmo um pastor de sua preferência? Ah, hoje é o pastor fulano que vai pregar, então a mensagem vai ser maravilhosa. Hoje é o fulano de tal que vai ministrar o louvor, então o louvor vai ser uma bênção. E fazendo acepção de pessoas, quando na verdade quem usa é o Senhor. Se eu não for usado pelo Senhor, as minhas palavras vão consistir em sabedoria humana, em conhecimento. Mas se Deus me usar na transmissão da palavra, será a boca de Deus falando. E eu quero que isso aconteça dia a dia nas minhas pregações. E por isso eu me coloco diante de Deus todos os dias, pela manhã, à tarde, à noite, em oração, em adoração a Deus, entregando a Ele a minha vida e buscando dele entendimento na palavra. Quando estamos diante da igreja, diante do Senhor, devemos buscar uma perfeita adoração e estarmos ao lado de pessoas que estão totalmente comprometidas com o Senhor, com o reino de Deus, com a sua palavra. O profeta precisava preparar o ambiente para que recebesse ali a manifestação da plenitude de Deus. Em João, no capítulo 4, versículos 21 a 24, nos diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está procurando uma pessoa arrumadinha, de paletó e gravata. Deus não está procurando uma pessoa bem penteadinha, com um corte perfeito de cabelo. Deus está procurando adoradores que tenha a sua mente cativa ao Senhor, o seu coração voltado para Deus, a sua vida rendida ao Senhor. E ainda que ele esteja trabalhando, está buscando a Deus, ele esteja fazendo qualquer outra atividade, estudando, ministrando em uma escola, em uma faculdade, em uma igreja, ele está com o coração totalmente rendido ao Senhor. Assim Deus procura verdadeiros adoradores para que adorem a Ele em espírito e em verdade, não em palavras de conhecimento humano, não em aparência, não pela hipocrisia dos homens, mas uma adoração perfeita ao Senhor. É assim que João descreve que Jesus falou para eles ali: Deus procura a tais que assim o adorem em espírito e em verdade, introduzindo a sua vida diante do Todo-Poderoso. Em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 23, mostra-nos que sempre que Davi tocava a sua harpa, Deus se manifestava sobre a sua vida e alterava até mesmo a atmosfera, o ambiente. E o pecado de Saul era então mostrado, o espírito mau que se manifestava em Saul saía, trazendo libertação total ao rei.
mas estava ali o tangedor. Davi, um homem segundo o coração de Deus, louvando e adorando a Deus. Assim, com simplicidade, mas com integridade na sua vida. Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Abrimos um parêntese aqui para lembrar a você que Davi pecou muitas vezes. Às vezes, você pode estar pensando, mas Davi fez isso, aquilo, aquilo outro, e era um homem segundo o coração de Deus. Sim, sabe por quê? Porque ele se arrependia dos seus pecados. Ele não procurava justificar os seus pecados. Ele chegava diante de Deus com o coração quebrantado, contrito, e se lançava ao Senhor e pedia perdão a Deus pelos seus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa os pecados e deixa, alcança misericórdia. Amado, dia a dia nós pecamos, todos os dias, todas as horas, pecamos muitas vezes de várias maneiras, porque somos carne, isso aqui é carne. Mas temos que ter a sabedoria, temos que ter a humildade de derreter o nosso coração, de chegar diante do Senhor e dizer: Pai, pequei contra os céus e diante de Ti, e já nem sou digno de ser chamado Teu filho. Pai, perdoa. E Ele então estende a sua mão, perdoa os seus pecados. Dia a dia pecamos, e todos os dias Deus está sempre pronto a nos perdoar. Davi saía e se apresentava diante de Deus. O espírito mau, quando ouvia o toque da harpa através de Davi, saía do corpo do rei Saul. Saía também o Espírito Santo do Senhor e se manifestava na vida do grande rei, futuro rei, que ali estava tangendo a sua harpa, louvando a Deus, libertando o rei Saul. Vinha o Espírito do Senhor e se manifestava na vida de Davi. Sempre que buscamos a Deus em adoração e buscamos santificação da nossa vida, para tudo que formos apresentar ao Senhor, entregamos a nossa vida diante do Senhor, Ele se manifestará com graça, misericórdia, não pelo que os nossos feitos merecem, não pela nossa bondade, não pelos nossos atos de justiça, mas pela sua graça infinita, pela sua misericórdia, pelo compromisso que Ele tem com verdadeiros adoradores. Porque quando nos rendemos a Deus, quando confiamos a Ele a nossa vida, quando confessamos a Ele as nossas culpas, quando rendemos-nos a Ele em adoração e confessamos a Ele os nossos pecados, Ele se manifesta com graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Aleluia. Ele tem compromisso, amados, com os verdadeiros adoradores, com aqueles que realmente servem a Deus, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal, não permitindo que altares pagãos idólatras, não permitindo que coisas perniciosas permeiem a sua mente, ou a sua vida, ou o seu caráter, ou a sua vida social. É preciso que ele tenha uma moral ilibada. É preciso que tenhamos uma vida exemplar, onde outros possam olhar para nós e dizerem para si mesmos: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, comprometida com o Evangelho, comprometido com a verdade e com a justiça. Deus tem verdadeiros adoradores na face desta terra. E isso significa que Deus tem homens para ser usados aqui, profetas do Senhor para ministrar a palavra e encher o seu coração de conhecimento e sabedoria de Deus. Os verdadeiros adoradores precisam estar prontos para serem usados por Deus a qualquer momento. O ministro, pregador da palavra, o músico, um evangelista, um missionário,
aquele distribuidor de folheto de esquina de rua, que busca cada dia mais a sua santificação, ele não vai ser apanhado de surpresa. Ele será usado por Deus no momento certo, na hora certa, da forma certa, e Deus vai agir, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação, porque ele está comprometido com o reino, comprometido com a palavra de Deus. Saiba, meu amado, que através de você, Deus pode vir com o seu grande e imensurável poder. E em tempo de frieza, incredulidade, escuridão, trevas, tempo que Deus não está mais sendo entronizado nas igrejas, tempo que Deus não está mais sendo buscado veementemente em oração, em adoração, creia que isso pode ser mudado através da minha vida, através da sua vida, sendo exemplo de adoração, exemplo de ministração da palavra, exemplo de compromisso com Deus. Ah, Senhor, ensina-nos a ser verdadeiros adoradores, verdadeiros servos, verdadeiros instrumentistas, verdadeiros ministros do Senhor, grandes, verdadeiros pastores, que não comem a gordura das ovelhas, mas que pregam por amor a tua palavra e que levam salvação e libertação a todos aqueles que precisam. Sim, Senhor, ensina-nos a adorá-lo de modo verdadeiro e profundo, a servi-lo com fidelidade. Disse o profeta: trazei um músico, trazei um tangedor. Vejamos, querido, que esse texto nos mostra o conhecimento que o profeta tinha de todos os reis de Israel. Ele conhecia o rei de Edom, ele conhecia o rei de Judá, ele conhecia o rei de Moabe, ele conhecia aqueles reis e tudo que eles faziam, a forma como eles estavam vivendo, o desprezo que eles tinham com o Senhor e como o rei de Israel estava agindo. Eles chamaram um profeta, porque eles sabiam que o profeta tinha intimidade com Deus e vida exemplar diante do Todo-Poderoso. E ele sabia que Deus poderia falar algo a respeito da batalha que eles teriam contra os moabitas. Fizeram então uma coalizão entre eles, importantes 3 reis, talvez os 3 mais importantes da época, e partiram para a guerra. Mas eles não tinham buscado a orientação de Deus antes. Depois de 7 dias, acabou a água para eles e para o gado. Jorão então começou a murmurar contra o Senhor, como se eles estivessem certos. Sempre que tentávamos resolver as nossas coisas, resolver os nossos problemas, sem buscar a orientação de Deus, nada vai acontecer a nosso favor. Como diz o ditado, vamos dar com os burros na água. A luta será nossa, se não buscarmos a Deus em primeiro lugar. Pois Deus só vai agir quando dermos a Ele a permissão e confiarmos que Ele é quem pode trabalhar na trajetória da nossa vida. Maldito o homem que confia em si mesmo e faz da carne o seu braço forte, diz a palavra do Senhor. Tipo, eu posso, eu faço, eu consigo. Jorão estava buscando orientação e perguntava: por qual caminho seguiremos? Buscando diante dos reis, mas ele ainda não haviam buscado ao Senhor. A água tinha acabado, eles estavam já sofrendo com isso e murmuravam dizendo que Deus os havia entregado ali para serem entregues nas mãos dos idólatras moabitas. Jeosafá então lembrou que tinham que ter consultado ao Senhor, como seus reis antepassados faziam. Você tem consultado ao Senhor para ministrar a palavra? Você tem consultado ao Senhor para ministrar louvores na sua igreja? Você tem consultado ao Senhor naquilo que você tem a fazer no seu trabalho, na sua escola, onde quer que seja? Você tem santificado a sua vida para ser um verdadeiro adorador do Senhor? Quando o profeta é chamado, sendo ele homem de Deus, ungido do Senhor, ele com sabedoria invoca a presença do Senhor e tudo se resolve segundo a palavra de Deus. Ainda que o exército seja numeroso contra a sua vida,
Ainda que a sua luta seja aparentemente impossível, se Deus estiver neste negócio, jamais você sairá decepcionado, pois Deus é quem pelejará por nós. Ele diz: essa batalha não é sua, é minha. Nessa batalha não tereis que pelejar, pois essa batalha é minha. Ele toma as suas lutas, Ele toma a sua batalha, e por isso Ele te faz vencedor, para que depois, ao final da batalha, você possa dizer: a mão do Senhor fez isso, bendito seja o nome do Senhor. O rei moabita, desesperado, tentou de tudo para vencer a batalha, mas Deus estava agindo. O exército moabita era muito forte e numeroso. Ele convocou 700 homens de guerra, não prevaleceram. Sacrificou o próprio filho em adoração aos seus deuses, não prevaleceram, pois Deus estava com o povo. E mais ainda, Deus tirou contra ele por sacrificar o próprio filho para tentar vencer uma guerra. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu sacrifício, não é pelo seu jejum, não é pela sua obra, não é por aquilo que você fez de graça, não é por aquele mendigo que você atendeu, não é por aquele enfermo que você foi visitar, é pela graça de Deus. A ordem de Deus para o povo de Israel vencer a guerra é: fazei nesse vale covas. Se você só enxerga derrotas e impossibilidades, Deus te surpreende, mandando então fazer covas. Covas para que ele encha de águas. Águas que poderão nutrir, sustentar, reabastecer, reidratar. Versículos 17 e 18. Não vereis chuva, mas tereis água para encher as covas, o suficiente para todos os soldados e animais. Milagre! Não haveria chuva, mas Deus encheria as covas de água, os poços. Água para encher as covas, o suficiente para todos os soldados e animais. Quando há obediência, Deus entra com o milagre necessário. E Deus faz do impossível possível, provando que só Ele é Deus, só Ele é Senhor. E disse ainda: entregarei os moabitas nas tuas mãos, ferirei as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, cortareis todas as árvores boas, frutíferas, entupirei todos os poços deles, todas as fontes de águas, e danificarei todos os campos. E sucedeu que pela manhã desceu água em abundância pelo caminho de Edom, e encheu todas as covas, e o vale se encheu de água. Aleluia! Sem chuva, sem tempestade, Deus criou agora um aqueduto que encheu aquelas covas de água. Saia do vale agora, meu querido. Entenda que Deus está contigo nesta batalha. Deixe Deus encher de água aqueles poços que você fez, confiando que Deus os encheria. Aquela situação que você entrou a enfrentar, sabendo e testificando que Deus era contigo. Se você não fez isso ainda, faça isso. Crie poços, crie covas, porque Deus vai encher a sua vida de vitória. Saia do vale agora e deixe Deus encher os seus poços com água purificadora, santificadora do Espírito Santo. Agora, seja você um adorador escolhido de Deus. Deixe que Ele domine tudo em sua vida. Reconheça que somente Ele é capaz de mudar o curso da sua história e fazer do impossível possível, fazer o milagre acontecer, te dar tudo novo, encher as suas covas que foram abertas pelas feridas causadas na sua vida, pelas lutas, pelas tribulações, e verá que Deus age no momento certo para mostrar que Ele é o Senhor e que é o Senhor quem pelejará por nós dia a dia. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei ao nosso Deus pelos feitos que Ele tem realizado, conforme está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 3.
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando-lhe sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios 5, 19 e 20. Quando Deus fala, devemos parar e ouvir. Ele não precisa falar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Uma palavra dele é o bastante. Quando ele disse haja luz, houve luz. Quando Jesus disse lá, vá, e o teu servo está curado, o servo ficou curado. Quando ele disse àquela mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou, ela foi curada e salva. Quando ele disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda, ele se levantou, carregou a sua própria cama e foi-se embora. Quando ele disse ao cego, eu quero, veja, ele viu. Quando ele disse ao leproso, quero ser limpo, ele ficou limpo. Para Deus, basta uma palavra. Se o rei Jeroboão tivesse respeitado a lei já revelada, poderia ter evitado muito sofrimento, como está em Provérbios 16, 20 e 19, 16. Nunca devemos introduzir doutrinas ou práticas pecaminosas na nossa vida, na nossa igreja, sem a orientação da palavra, para sabermos o que é que podemos falar, o que é que podemos fazer, sem embasamento originalmente bíblico, como está em Colossenses 3,17, em 2 João 9. Se o rei Jeroboão tivesse observado a palavra de Deus, buscado a orientação de Deus, ele teria evitado muitas coisas. Devemos rejeitar qualquer um, seja pastor, pregador, missionário, presbítero, qualquer um, que não tenha as qualificações reveladas pelo Espírito Santo. Em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, em Tito 1, 5 a 9. Qualquer liderança que tenha propósitos espúrios, fora do contexto da palavra de Deus, deve ser considerado anátema, desprezado. Se alguém vier e vos pregar outro evangelho, seja ele anátema, diz a palavra do Senhor. A Bíblia nos adverte sobre pessoas que pregam outro evangelho e que precisam ser desprezadas. Pastores não qualificados. Muitos se fizeram pastores com interesses financeiros ou de status. Todos devemos obediência a Deus, renunciar às nossas posições, renunciar aos nossos próprios interesses. Muitos hoje pregam a palavra com interesse de se enriquecer e por isso até criam novas doutrinas, atraindo para si como se a sua igreja fosse a igreja abençoada, a igreja certinha, a única, perfeita. São antibíblicos, são extrabíblicos. Abre os seus olhos. Foi isso que o rei Jeroboão fez. Ele tornou a casa do Senhor, querendo agradar a gregos e troianos, um lugar onde não se podia adorar perfeitamente ao Senhor. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a Deus que nós devemos obediência, respeito, gratidão, honras e glórias, e louvor e adoração. Ele é quem luta por nós. E com Ele lutando ao nosso lado, ninguém poderá nos vencer. Por outro lado, se o Senhor não estiver conosco, se Ele não guardar a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, vai ser tudo vão. Salmo 127, 1 diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós devemos ouvir aqueles que nos corrigem, aqueles que nos ensinam a obedecer a Deus.
Sermos fiéis, obedientes aos líderes que pregam a pura verdade bíblica, a palavra de Deus, ao invés de nos preocupar com as nossas defesas, com justificativas. Provérbios 15, 5 a 35, 31, 32. Se Jeroboão tivesse ouvido Abias, 500.000 homens poderiam ter sobrevivido naquele dia na batalha, mas 500.000 homens sofreram, porque ele não deu crédito à palavra do profeta. Devemos abandonar o erro, abandonar o pecado, abandonar aquilo que não agrada a Deus e nos apresentarmos diante de Deus como verdadeiros adoradores. Abandonar o erro e buscar um lugar de perfeita adoração, mas acima de tudo colocar o nosso coração como altar de adoração, conforme é a vontade do Senhor. Quando Jeroboão conduziu Israel ao pecado, os servos do Senhor deixaram o país e foram para Judá. Aqueles verdadeiros servos obedientes a Deus abandonaram Israel e foram para Judá. Quando as igrejas ou pastores, líderes, se desviam da palavra de Deus, ensinando doutrinas de demônios, dando ouvido a espíritos enganadores, como disse o apóstolo Paulo, e se recusam a se arrepender dos seus pecados e seguem pecando e ministrando na casa do Senhor, somos obrigados a sair deles e procurar os verdadeiros adoradores que respeitam a palavra de Deus. Pregamos a palavra de Deus com respeito, com adoração, com o coração quebrantado, contrito. 2 Coríntios 6, 14, 7, 1. Confira na palavra de Deus. Os pecados de Jeroboão levaram Israel à destruição, pois Deus se afastou deste povo por causa da sua rebeldia. 2 Reis 17, 21 e 23. Temos que evitar contrariar a vontade de Deus, evitar o pecado, fugir da aparência do mal e nos tornarmos então verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Busque ao Senhor com um coração quebrantado, com um coração contrito, respeitando fielmente o que nos ensina a palavra do Senhor Jesus. Introduza a Deus um perfeito louvor, uma perfeita adoração, algo que realmente expresse o que está no seu coração e que te leva a adorar ao Senhor. Deus te abençoe neste dia, te dê graça, te dê paz, te dê abundante paz, para a glória do teu nome.